Eu converso diariamente com diversos profissionais que se frustraram depois de acreditar aí no conto de fadas de alguns gurus desse mercado. Profissionais que investiram muito dinheiro e no final agora não conseguem nem entregar um trabalho tecnicamente bom para o cliente, muito menos como construir um estúdio nesse mercado. Hoje eu vou te contar algumas verdades e conceitos sobre viver de render que certamente vão mudar a tua forma de enxergar esse mercado e vão te deixar mais preparado para você construir um estúdio lucrativo no mercado de arquivistas. Então, se você quer saber a real sobre o mercado de arquivistas, ou se você é uma dessas pessoas que já se frustrou com esse conto de fadas, esse vídeo é para você. Então, para você não perder nada, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo, porque aqui eu mando para você a real sobre como funciona o mercado de arquivistas. Eu sou o Robson Calaça, sou fundador do Business do Render e eu ajudo donos de estúdios de arquivistas a construírem negócios lucrativos e que vendem todos os meses nesse mercado, sem fórmula mágica, mas sim com trabalho duro e estratégia. Então, se você não tem medo de trabalho duro, fica comigo nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Muitos profissionais entram no mercado de renderização achando que vai ser um mercado fácil e rápido de crescer, mas a realidade é completamente diferente. Se você quer montar um estúdio de arquivistas sólido e sustentável e lucrativo, você precisa saber fazer mais coisas além do que fazer um bom render. Um estúdio de arquivistas é um negócio assim como qualquer outro e tem várias áreas que você precisa prestar atenção. Hoje eu vou te mostrar 6 conceitos e verdades sobre viver de arquivista que ninguém te conta. Vamos lá, eu separei aqui 6 conceitos para explicar para você sobre viver de render, sobre ter um negócio nesse mercado que certamente vão mudar a sua forma de pensar sobre o mercado de arquivistas e aumentar as suas chances de ter um negócio lucrativo nesse mercado. Então vamos lá. O primeiro conceito, conto de fadas versus mundo real. É isso daqui que faz com que muita gente entre nesse mercado achando que vai ser um mercado de dinheiro fácil. Um mercado onde você aprendeu a fazer o trabalho e agora você já pode começar a vender ele por 1.000, daqui a pouco por 2.000, daqui a pouco por 3.000 reais, mesmo que você tenha acabado de começar. Então, muitos gurus fazem um marketing agressivo, que parece que começando do zero, você estava lá na tua casa sem fazer nada, não sabia nem fazer um render e agora aprendeu e amanhã você vai estar começando a ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais nesse mercado. E não é isso que acontece, tá? O sucesso não é rápido e montar um negócio nesse mercado é como montar um negócio em qualquer outra área. Montar um negócio dá trabalho, empreender dá trabalho. Então o sucesso, ele não é rápido, ele não é da noite para o dia. Assim também, uma outra coisa que você ouve muito é que parece que tudo nesse mercado está atrelado apenas à qualidade do render. Parece que se a qualidade do teu render for boa, você vai conseguir grandes clientes que pagam 3, 4, 5 mil reais no render. Vai parecer que você não consegue cobrar ainda esse valor, é porque a sua qualidade ainda não é tão boa. E essa também não é a verdade. A qualidade não é a única coisa que importa no mercado. A qualidade não é a única coisa que vai definir o seu preço nesse mercado. Se fosse assim, não existiriam artistas tão bons que não conseguem clientes, que não conseguem cobrar o preço adequado por seu trabalho. Então, o caminho não é linear, igual muita gente vende. O caminho não é uma linha reta até o sucesso, em que você começa, aprende a fazer render, faz um outro curso, aprende outro plugin, aprende animação e agora você vai andar em direção ao sucesso. Não é assim que funciona. Tá? Muita gente pensa que montar um negócio vai ser como você, por exemplo, estar lá no ensino médio ou na faculdade, que você vai passando de série em série, de fase em fase, de turma em turma, até que você chega no topo e se forma. E não é assim que funciona o mundo real. O mundo real tem desafios, tem coisas que vão acontecer durante o caminho. Para você montar um negócio, você também vai ter que saber sobre negócios. Tá? E o mundo real é um trabalho duro. Tá? É trabalho duro. Não tem nada que tire o trabalho duro. Para você construir algo relevante, para você construir um estúdio, construir um negócio, vai exigir de você dedicação, vai exigir de você trabalho duro. Não é que é muito trabalhoso, esse é o trabalho. Se você quer construir um negócio, você vai ter que se preocupar com várias coisas e não apenas com saber fazer um render. E dentro dessas coisas, vão ter coisas que talvez você não goste de fazer. Talvez você não goste de abordar clientes, de cobrar clientes que têm um boleto atrasado, mas isso faz parte do seu trabalho para construir um negócio nesse mercado. Essa parte ninguém te conta. Parece que para você montar um estúdio, a única coisa que você precisa é saber fazer um bom render. Mas tem muito mais coisas além disso. Construção de negócios envolve você saber de diversas outras áreas. Marketing, vendas, finanças, várias coisas envolvem a construção do negócio.
E você vai precisar saber disso se o seu objetivo é realmente viver de render, montar um negócio nesse mercado. Montar um negócio no mercado de renderização é mais sobre negócios do que sobre render, porque o negócio envolve uma visão muito mais ampla do que simplesmente a qualidade do render. Envolve uma visão sobre clientes, envolve uma visão sobre escala, gestão de pessoas, marketing, vendas. Isso tudo você vai precisar saber para você ter um negócio de renderização. Tá? Então, existem sim nesse mercado muitas oportunidades, existem clientes que pagam 3, 4, 2, 5 mil reais em um render, existem clientes que contratam pacotes de 100 mil reais, existem, mas esses clientes não são facilmente acessados, simplesmente porque você sabe fazer um bom render. Não é porque você sabe fazer um bom render e você vai bater na porta desse cliente e ele vai dedicar para você um contrato de 100 mil reais. Não é assim que as coisas funcionam. Então, existem essas oportunidades, mas essas oportunidades não estão acessíveis para qualquer um. Você vai ter que construir uma marca, vai ter que construir uma história para você chegar lá. Alguns clientes não estão acessíveis só para quem tem um estúdio. Para você chegar lá, você vai ter que ter um histórico. Esse cliente não vai contratar alguém que está começando agora. Esse cliente não vai contratar alguém que não tenha um histórico de clientes de porte semelhante que foram atendidos. Então, essa oportunidade existe? Existem clientes que pagam esse valor? Existem. Eles só não são tão facilmente acessíveis quanto vendem por aí. Então, pare de acreditar nesse conto de fadas em que você vai crescer rápido e vai vender render a 3, 4, 5, 7, 10 mil reais a partir de amanhã para clientes grandes, de grande porte, porque não é assim que as coisas funcionam. Mas se você estiver disposto a investir trabalho duro na construção de um negócio, você certamente vai poder aproveitar essas oportunidades, tá? Mas isso vai exigir de você dedicação, tá? Então, quebrar esse primeiro paradigma aqui do conto de fadas, muito guru do render vende por aí, para você entender que é possível ganhar dinheiro nesse mercado? Sim, eu vivo nesse mercado há 15 anos. Porém, não é tão simples quanto isso daqui que muita gente vende por aí. E eu vou te explicar mais sobre isso aqui nesse vídeo agora, beleza? Bora! Nossa próxima verdade, nosso próximo conceito aqui do mercado, que vai dar para você uma visão mais ampla. O segundo conceito é o que eu chamo de fazedor de render versus empreendedor. Olha só, quando você aprende a executar um render, quando você se torna um artista, você é só um fazedor de render. Isso daqui não é uma coisa que acontece apenas no mercado de render arquivista. Tá? Isso daqui é uma coisa que acontece com todos os criativos. Acontece com o arquiteto, acontece com o designer, acontece com o artista 3D. Quando você aprende a executar a tarefa, você vira um artista 3D. Um artista 3D, ele é um fazedor de render. Não tem nada de errado com isso, tá? Não tem nada de errado com isso. Você pode ser um artista 3D. Tá? Eu já fui um artista 3D também. Qual que é a diferença do fazedor de render para o empreendedor? O fazedor de render, cara, ele está muito associado com a profissão. Então, o artista 3D, ele é uma profissão. Tá? É algo que se encaixa, por exemplo, dentro de um estúdio. Você pode ser um fazedor de render dentro de um estúdio. Para você ser um artista 3D, você não precisa ter um estúdio. Você pode trabalhar em um estúdio. Tá? Inclusive, você pode ganhar muito dinheiro sendo um artista 3D. Tá? Não significa que você ser um artista 3D, você vai ganhar pouco dinheiro. Não significa também que você ser um artista 3D, você precisa ter um estúdio. Você pode trabalhar com 3D sendo um artista 3D dentro do estúdio. Então, o fazedor de render, ele é uma função, ele é uma profissão, ele é um cargo. O fazedor de render, o artista 3D, ele está mais preocupado com a execução da tarefa, com a execução da arte, e não com o negócio em si. Tá? O artista 3D, né, o fazedor de 3D, geralmente ele é centralizador. O que significa isso? Ele está responsável ali apenas por executar aquela tarefa que está para ele. Ele centraliza aquilo e executa aquilo, e ele não passa isso, ele não pensa em distribuir essa tarefa em mais pessoas, não pensa em escala de produção, ele não pensa em equipe. Ele está focado em, eu pego o meu trabalho e executo o meu trabalho. Então ele centraliza tudo nele. Tá? O que mais que é uma característica do fazedor de render? Tá? O fazedor de render, ele está habituado a esperar um mapa. Como assim? O fazedor de render, numa profissão, ele está habituado a receber uma direção do que fazer. Olha, você vai trabalhar em cima dessa imagem, vai seguir esse conceito, vai executar esse trabalho. Então ele está habituado a trabalhar ali a partir de um mapa pré-definido por um diretor de arte, por
pelo dono do estúdio, por alguém ali que está direcionando a ele o que fazer. Ele está habituado a seguir um mapa. E também ele está habituado a, na vida dele, como profissional, a seguir um mapa. Então eu sou artista júnior, depois eu sou artista pleno, depois eu sou artista sênior. Veja, ele está habituado a ver esse mapa. Tá? O empreendedor, ele não tem esse mapa. Tá? O artista 3D, ele tem esse mapa. E o próximo ponto, o fazedor 3D, o resultado dele está muito associado à qualidade do trabalho. E é isso mesmo. Quando você é um artista 3D, trabalhando dentro de um estúdio, você está associado o resultado do seu trabalho à qualidade que você consegue chegar, à qualidade que você consegue entregar do seu trabalho. Porém, quando você decide montar um estúdio nesse mercado, você não pode ser somente o fazedor de render. Você precisa ser um empreendedor. E ser um empreendedor está acima da sua função de fazedor de render. Ser um empreendedor é a parte mais importante se o seu objetivo for construir um negócio nesse mercado. Tá? Antes de eu avançar, não tem nada de errado em você ser um fazedor de render. Não tem nada de errado em você ser um artista 3D do mercado. Eu só estou te pontuando aqui que se você decidiu montar um estúdio nesse mercado, ser um empreendedor é mais importante do que você ser o artista 3D no negócio. O empreendedor, ele tem uma visão diferente. Ao invés dele pensar o 3D como uma profissão, ele pensa o 3D como um negócio. Então a visão dele é diferente. Tá? Ele não pensa o 3D como uma profissão, ele pensa o 3D como um negócio. Ele também não pensa o trabalho de maneira centralizada, ele pensa em escala. Olha, eu preciso construir um mecanismo que faça vários renders, vários 3D, para que eu possa transformar isso aqui numa máquina de vender isso para gerar lucratividade. Então ele pensa em escala, ele pensa em equipe, ele pensa em processos para aumentar a capacidade produtiva, para entregar mais, para entregar melhor, para conseguir gerar mais valor para clientes, para ter mais lucratividade. O empreendedor, ele também não espera um mapa a ser seguido, até porque não existe um mapa claro de empreendedorismo. Você vai precisar construir a sua história. Então, o empreendedor, ele tem a visão setada em que ele precisa construir o próprio mapa. O empreendedor sabe que ele precisa se manter em movimento. Não existe uma fórmula que vai estar escrito para você, vá por aqui ou vá por ali. E várias coisas envolvem no seu cotidiano, no seu contexto, da onde você está saindo, para onde você está indo, para definir qual é o caminho que você vai seguir. E você vai ter em muitos momentos, como empreendedor, que decidir coisas que vão te colocar no risco. Você vai precisar lidar com inseguranças, vai precisar lidar com o risco. Você vai ter coisas que vão ser tentativa e erro. Tentei por esse caminho, não deu, agora eu vou por esse outro caminho. Então o empreendedor, ele tem uma visão de que ele vai precisar construir o próprio mapa. O empreendedor também tem uma visão de lucratividade. Tá? Ele sabe que não é necessário apenas você ter uma boa qualidade. Para você ter lucratividade nesse mercado, você precisa sim entregar um bom render de qualidade para o cliente. Mas você precisa, antes disso, ter vendido esse render para pôr um bom preço para um cliente que faz sentido. Você começa a sua lucratividade nesse mercado vendendo bem e você termina fazendo uma boa entrega. E uma boa entrega envolve a qualidade do render, mas não só isso, envolve todo o processo de execução, para que o processo seja eficiente. Se o teu processo não for eficiente, você pode vender bem e acabar não tendo lucratividade no final. Você pode, inclusive, acabar tendo prejuízo no final. Então, o empreendedor, ele tem uma visão bem mais ampla e diferente da visão do fazedor de render. Enquanto você tiver a visão do fazedor de render, você ainda não está preparado para montar um negócio nesse mercado. Tá? Então, não tem nada de errado em você ser um dono de um estúdio. E não tem nada de errado em você decidir ser somente o artista 3D. A única coisa é que se você quer prosperar nesse mercado, você tem que entender que o empreendedor e o fazedor de render são duas coisas que você precisa dominar se você quer construir um estúdio nesse mercado. Construir um estúdio nesse mercado vai exigir que você pense como um empreendedor, tá? Como um empreendedor. E a partir de agora você já começa a ter outra visão sobre o mercado de arquivista, tá? E quais são os papéis que você, como dono do estúdio, que você, como empreendedor, vai ter que assumir a partir do momento que você decide ter um estúdio de arquivista. O primeiro papel, que é o papel aqui do técnico, que é onde está você, artista 3D. Você, artista 3D, é o técnico.
é a parte lá da ponta, a parte lá de baixo, a execução. Digamos assim, é o chão de fábrica do estúdio, é o artista 3D. É quem está lá executando as imagens, quem está fazendo as imagens. Óbvio que é importante que as imagens fiquem boas, óbvio que é importante ter bons artistas e que tenha um bom artista. Óbvio que é importante você ter conhecimento sobre como fazer um bom render para ser dono do estúdio. Tá? Essa é a parte técnica. Porém, para o estúdio se desenvolver, para o estúdio crescer, e conforme o estúdio cresce, mais importante vai se tornando essas coisas, você vai ter outros papéis que você vai precisar assumir. Um dos papéis que você vai precisar assumir é o papel do tático. O que é o tático? São as pessoas aqui que estão permitindo que você tenha um pouco mais de escala. Então está aqui no tático os teus gerentes, a tua direção de arte. São pessoas que estão acima aqui gerenciando os seus artistas 3D, gerenciando o teu estúdio. A hora que o teu estúdio ainda é pequeno, só tem você e poucas pessoas ainda, isso daqui você vai assumir todos esses papéis. Mas a hora que o teu estúdio ganha escala, você vai começar a colocar pessoas aqui para gerenciar outras pessoas. Então você vai ter gerentes. Esses gerentes estão no tático. Quem está no tático é responsável por fazer a estratégia acontecer. Então, o outro papel que você tem aqui é um papel estratégico. É quem está acima aqui do tático, visualizando o que precisa fazer. Está tendo a visão estratégica do que o estúdio vai fazer. E como o estúdio vai seguir, qual vai ser os caminhos. Então, está aqui no estratégico a sua visão como CEO do negócio, como administrativo do negócio, como comercial do negócio, como marketing do negócio, definindo as estratégias que você vai seguir aqui para o estúdio. E lá em cima, o visionário é você com a sua visão principal empreendedora. O visionário é aquele que está vendo oportunidades de inovação, por exemplo, que vai ter ideia de, vamos criar um sistema para trabalhar com Unreal, ou no nosso estúdio não vamos usar outro tipo de renderização, é só tudo em Unreal, tudo é sistema com interação. Isso aqui, quem está tendo essa visão é o seu eu visionário. Então, mesmo que o teu estúdio, que está começando agora, tenha só você, você vai ter que assumir esses 4 papéis, porque esses 4 papéis são vitais para o desenvolvimento do estúdio. Dentro do estúdio, você vai ter que ser o técnico, o tático, o estratégico e o visionário. Você vai ter que pensar em marketing, em vendas, em financeiro, você vai ter que pensar em direção de arte, em execução, em gerenciamento de projetos. Conforme o teu estúdio vai ganhando corpo, vai tendo equipe, você vai desmembrando isso em mais partes, vai contratando pessoas e outras pessoas vão se distribuindo aqui nessa hierarquia para fazer o teu estúdio funcionar. Então, por que eu estou te mostrando tudo isso? Para te explicar que, se você decidir montar um estúdio, você vai ter várias outras coisas para pensar, além do render. Claro, você precisa conhecer sobre o mercado e conhecer sobre render, e você pode ser um artista 3D, inclusive a maior parte dos estúdios começa com um artista 3D. Agora, você não pode acreditar no conto de fadas de que você ser um artista 3D, saber fazer um bom render, é o suficiente para ter um negócio lucrativo nesse mercado, porque não é. Vamos para nosso próximo ponto aqui, e já aproveita enquanto eu vou organizando aqui para o próximo ponto. Se você está curtindo esse vídeo, se está fazendo sentido para você, já deixa seu like aqui para que eu possa alcançar mais pessoas. E eu quero saber se você ainda está ali naquela briga de ser um fazedor de render, ou se você já se tornou um empreendedor no mercado de arquivismo, você já está pensando no teu negócio. Comenta aqui para mim se você está se identificando com os pontos que eu estou citando aqui. Valeu? Vamos para o próximo ponto. Conceito número 3, funcionário do cliente. O que eu quero dizer aqui nesse conceito para você? Que se conecta, inclusive, com o conceito número 2 que eu expliquei para você, a diferença de fazedor de render e empreendedor. Tá? Quando você entra num negócio e vai montar um estúdio, tendo a visão apenas de fazedor de render, você entra e comete a falha de entender que você é um funcionário do cliente. E na verdade isso não existe. Isso significa o quê? Significa que você está olhando um estúdio de arquivis com a visão de um fazedor de render. É como se você estivesse olhando uma empresa pelo olhar de um funcionário, entendendo que a empresa é só aquilo. Então, agora que eu não tenho mais um chefe aqui no meu estúdio, o meu chefe, então, é o cliente. E, na verdade, não é esse papel que você deve ter como dono de um estúdio, como proprietário de um estúdio de arquivis. Primeiro, porque quando você decide ser um empreendedor no mercado de arquivis, o nível de comprometimento que você vai ter com o cliente é muito diferente do nível de comprometimento que você vai ter com o teu chefe num estúdio, por exemplo. Quando você
decide atender um cliente, o teu comprometimento não é com fazer um bom render, o teu comprometimento é com entregar um bom resultado para esse cliente. E esse resultado envolve a experiência desse cliente, envolve a qualidade do seu render, e envolve o resultado que o cliente vai ter com o que você vai entregar para ele. Então, o comprometimento de um empreendedor no mercado de arquivis é com o resultado. Tá? Você não é um funcionário de cliente. Pelo contrário, do outro lado, o fazedor de render, que se considera um funcionário do cliente, ele está entendendo aqui que o comprometimento que ele tem com o cliente está associado apenas à tarefa. E não está. Na verdade, você está se comprometendo com o cliente a nível de resultado. O cliente não contrata de você apenas um render e ele não vai ficar passando para você tudo o que você tem que fazer e te dizendo detalhadamente o que você vai fazer. O cliente espera de você o que precisa ser feito. Você está sendo contratado para entregar respostas e resultados. Você é o especialista. Então, o cliente espera isso de você. Você precisa entregar isso para o cliente. E como parceiro estratégico, qual é o seu papel, né? Então, se você não é um funcionário do cliente, o que você precisa ser é um parceiro estratégico do cliente. Alguém que soma com o cliente. O que significa isso? Você não é apenas alguém pago para fazer algo. Você é alguém que soma na operação dele. Você traz resultado, você agrega, você entra na campanha para trazer a sua visão sobre o mercado imobiliário, sobre a sua visão sobre representar projetos, e isso agrega valor a uma campanha, agrega valor a um produto. Você consegue extrair os melhores ângulos que fazem com que aquele produto seja mais valorizado. Você está fazendo o que aqui? Somando com o cliente, somando na operação. Esse é o seu papel. O seu papel não pode ser de funcionário do cliente, o seu papel precisa ser de parceiro estratégico. Tá? O parceiro estratégico, ele antecipa problemas. Então, se você está vendo que o cliente te pediu uma lista de imagens grande demais ou imagens que não fazem sentido, é seu dever dizer para o cliente qual que é o melhor caminho. Olha, geralmente para esse tipo de produto é melhor fazer menos imagens ou fazer imagens disso ou daquilo. Você está antecipando problemas. Tá? Se tem algo que pode atrasar, que vai dar um problema, você antecipa o problema. Você também sugere soluções. Para o que você está pensando em fazer, talvez, ao invés de fazer um vídeo, seja melhor fazer um tour 360. Olha, é você sugerindo soluções, é você se colocando no papel de parceiro estratégico. Alguém que soma, não é alguém que só ouve e segue, é alguém que contribui. Esse é o papel do parceiro estratégico. É assim que um estúdio bem-sucedido se comporta com os clientes. Ele não é apenas alguém que executa o que o cliente quer, ele é alguém que traz aqui algo que soma na operação. Você também é alguém que vê oportunidades. O parceiro estratégico, ele vê possibilidades aonde não tem, aonde o cliente não está vendo. Olha, eu estou vendo aqui que você tem um diferencial nesse projeto que poderia ser mostrado de certa forma. Talvez se a gente fizesse aqui uma imagem super wide, isso daqui seria legal para você colocar no tapume, fazer um outdoor específico sobre algo. Veja, ver oportunidades. O que mais? Resolve problemas, né? Antecipa o problema, mas também resolve problemas. Às vezes o cliente teve um problema, agora vai ter que acabar algo antes do tempo e você consegue resolver isso. Isso coloca você no papel de parceiro estratégico. Alguém comprometido em entregar algo dentro dos cronogramas do cliente. Alguém comprometido a fazer algo acontecer. Aquele cara que está disposto a fazer o que for preciso para entregar resultados. O que mais que o parceiro estratégico faz? Ele entrega para o cliente uma experiência positiva. O que é entregar uma experiência positiva? É você poder fazer com que o cliente tenha um processo de trabalho com você inteiramente excelente. Não apenas que o render no final ficou bom, mas a comunicação com você foi boa, você tem um bom processo de trabalho, você fez um bom briefing, você tem um processo bom para receber o feedback do cliente, você entende rápido o que precisa fazer, você chega rápido no resultado, você conduz o cliente de maneira que o projeto acaba dentro do cronograma esperado. Então veja só, o seu comprometimento como parceiro estratégico é muito maior do que o seu comprometimento apenas como funcionário do cliente. Se você decide montar um negócio nesse mercado, você não pode ser um funcionário do cliente. Você precisa se colocar no papel de parceiro estratégico. Nosso próximo conceito é render não é pastel. Eu já falei isso dezenas de vezes, tá? Mas uma coisa que impede muitos
muitos, de não venderem, de não conseguirem negócios nesse mercado, é justamente o fato de não tratarem a venda de render de maneira correta. A maior parte das pessoas entende a venda de render como se fosse uma venda transacional. O que é uma venda transacional, Robson? É como se fosse vender pastel, em que você está lá na feira, olha o pastel, quer comprar pastel, é R$2, quer comprar pastel, é R$2. É dessa maneira que é uma venda transacional. Você oferece, a pessoa fala, R$2, então me dá 2. Pronto, é uma venda rápida, não tem negociação, não tem conversa, não tem relacionamento, e a pessoa vai embora e você nunca mais vai ver essa pessoa. Isso é uma venda relacional. E muita gente pensa que vender render também é isso, uma venda transacional, que você simplesmente oferece render para todo mundo e alguém vai dizer que quer comprar e pronto, e depois você nunca mais vai ver essa pessoa. A pessoa compra, você se fecha no seu quarto, faz o render, entrega, ela paga e acabou. E não é isso que acontece, tá? A venda que nós estamos trabalhando, a venda de um render, o nosso serviço é um serviço técnico, artístico. A nossa venda é relacional. O cliente participa com você do processo. O que é uma venda relacional? É uma venda que envolve relacionamento. O cliente compra de você uma experiência de trabalho, que envolve o teu briefing, a tua comunicação, se você fala por WhatsApp, se você fala por e-mail, se é fácil falar com você, se você entende o que ele precisa. Isso tudo faz parte do que você está vendendo para o cliente. Então, para o cliente se decidir por você, ele vai precisar confiar em você. Ele vai ter que se relacionar com você. Ele vai falar com você. Depois disso, o cliente vai comprar de você mais vezes. Você quer que o cliente compre mais vezes, porque recorrência é a operação mais lucrativa desse mercado. É o cliente comprar, você vai vender para o mesmo cliente pela segunda vez, a venda é muito mais fácil. A entrega também é muito mais fácil. Logo, o seu objetivo é que o cliente fique recorrente, que compre de você mais vezes. Não tem como você fidelizar um cliente sem relacionamento. Você vai fazer uma boa entrega, vai criar uma boa experiência com o cliente, e a experiência de trabalho também é relacionamento. Você vai conversar com o cliente muitas vezes, vai conversar durante as prévias, vai conversar no briefing. Então, esse relacionamento precisa ser positivo, para que o cliente fique com você por um longo prazo. Então, não é uma venda transacional, é uma venda relacional. Você precisa entender que a nossa venda muitas vezes é um processo longo, é um processo que demora 1 mês, 2 meses para o cliente fechar com você. Você vai ter que se manter conversando com ele durante esse processo, fazendo follow-ups, acompanhando se ele tem alguma objeção à venda, se ele tem alguma dúvida. Isso faz parte da relação de venda, é uma venda relacional. Então você precisa entender que a venda de render não é algo que igual você vende igual pastel. Você precisa ter um relacionamento com o cliente, você precisa gerar mais valor para o cliente, porque é isso que faz o cliente comprar. Ele compra valor e não preço. Você precisa vender valor. Então, a nossa venda é baseada em valor. O que é o preço? Preço é simplesmente o custo do seu render, tá? É baseado no custo do seu render. O que vai fazer o cliente perceber que o seu render vale mais e que ele deve pagar mais para você é o valor que você gera para o cliente. E o valor que você gera para o cliente envolve várias outras coisas. Então, se o cliente consegue perceber o resultado que o seu render vai gerar para ele em vendas, em aprovação de projeto, isso faz o cliente perceber mais valor em você. Se o cliente consegue perceber durante a venda que a experiência de trabalho com você vai ser uma experiência positiva, que vai acabar rápido, que não vai ficar enroscando, que não vai ter atrito, que você vai chegar no resultado, que você é comunicativo, isso vai aumentar a percepção de valor do cliente. Ele vai estar disposto a pagar mais pelo seu trabalho. Se o cliente percebe que o seu processo comercial também, que o seu trabalho tem um processo claro, influencia na percepção dele, mas o seu processo comercial também influencia nessa venda de valor. Por quê? Se você tem um processo comercial claro, você passa o cliente por várias etapas e essas etapas fazem ele perceber valor. Se você também entrega um trabalho de qualidade, se você tem cases, se você tem portfólios de qualidade, você também está mostrando uma percepção, alterando a percepção de valor desse cliente sobre você. Isso vai deixar ele mais propício a comprar de você. E quando eu falo qualidade aqui, envolve também identificação. Ou seja, não adianta ter um render bonito lá no teu portfólio se esse render não faz sentido com o cliente com o qual você quer gerar conexão. Em exemplo claro, você tem no teu portfólio só imagem de indústria, mas você está querendo vender para um cliente que é uma construtora. O cliente quer olhar no seu portfólio coisas que são coerentes com a realidade dele. E por último aqui, o que mais que importa quando você vende valor? A sua marca.
Se você tem uma marca forte, você consegue impactar na percepção de valor do cliente. É o que acontece com grandes estúdios que já estão há muito tempo no mercado. Eles têm marca forte. Marca forte ajuda a defender o seu preço. Então, além da nossa venda ser relacional, o nosso objetivo é vender valor. E valor é diferente de preço. Preço está atrelado ao custo. Valor é o que o cliente recebe de você, é o que ele percebe que vai receber. Isso que vai fazer o cliente pagar mais pelo teu serviço. Então, tudo o que nós temos que fazer no nosso processo comercial é alterar a percepção de valor que o cliente está tendo sobre o nosso estúdio durante o processo comercial. E como que acontece essa percepção de valor? Quando o cliente descobre que você existe, seja lá nas tuas presenças digitais, por exemplo, o cliente entrou no teu site, entrou no teu Instagram, ele criou uma percepção de valor sobre você e sobre o seu estúdio. Essa percepção de valor está atrelado ao que você comunica, se o teu portfólio é coerente com o cliente que você está impactando, se a tua identidade visual é bonita, isso tudo aqui impacta na percepção de valor do cliente. Os seus diferenciais que estão comunicados lá no teu site, no teu Instagram, nos teus materiais, no teu case, também está passando aqui para o cliente, impactando a percepção de valor dele. Se o cliente percebe que você é um estúdio especializado em construtoras, isso é uma forma de você alterar a percepção de valor que o cliente está tendo sobre você. Prova social, o cliente ver os clientes que você já atendeu, se são clientes parecidos com ele, se são concorrentes dele, isso gera prova social. A autoridade, o cliente perceber que você é um especialista no que ele precisa. O cliente perceber que você sabe do que você está falando, que você sabe que é mercado imobiliário, que você sabe como gerar resultados nesse mercado. Isso faz o cliente perceber você como uma autoridade. A qualidade do seu trabalho também, a qualidade do seu render, se é realista, se é bonito, se tem bastante impacto, isso também impacta na percepção de valor do cliente. Mas a percepção de valor não é apenas a qualidade do render. Tem uma série de outros atributos. São esses atributos que eu citei aqui para você. Processo comercial. É o seu processo comercial que vai permitir com que o cliente perceba esse valor. O seu processo comercial vai construir a percepção que esse cliente vai ter para que ele veja mais valor no seu trabalho, no seu estúdio e entenda que você é a melhor opção. Então, se você não passar por um processo comercial que vende valor, a chance de você fechar um cliente é muito pequena, porque você está deixando toda a percepção do cliente ser construída apenas pelo que ele está vendo no teu site, no teu Instagram, e geralmente isso não é o suficiente. Então, o seu processo comercial, ele serve para isso, para garantir que o cliente realmente está percebendo que você é diferenciado, que você é a melhor opção para ele. E isso não envolve apenas a qualidade do render. Tá? Então, o teu processo comercial, ele tem que passar por essas etapas aqui. Qualificação, que é você filtrar quem é um cliente que realmente faz sentido seguir em frente, ou clientes que não fazem sentido. Nem todo cliente faz sentido para o teu estúdio. Diagnóstico. Uma vez que o cliente tem uma demanda, antes de montar uma proposta, você precisa fazer uma reunião para entender o que ele realmente precisa. O diagnóstico é o momento de ouro da venda. É onde você entende as reais dores do cliente, onde você explica mais sobre o seu processo de trabalho. É um momento vital para você conduzir uma venda. Depois disso, você passa para a etapa de proposta, de montar um orçamento para esse cliente. Depois disso, uma das etapas também extremamente importantes desse mercado, considerando que o processo comercial é longo, você precisa fazer follow-up. O que é follow-up? Você se manter em contato com esse cliente enquanto a proposta está em aberto, para que você esteja na frente dele na hora que ele estiver pronto para negociar e aí vocês partirem para o fechamento. Muita gente nesse mercado perde negócio simplesmente porque esquece o cliente, não faz mais follow-up. Dá tempo de outro fazer o follow-up, fechar com o cliente e você nem ficou sabendo, porque você simplesmente não fez follow-up. Então, vender render não é vender pastel. Vender render é uma venda relacional, envolve mais detalhes. Você precisa vender valor, você precisa alterar a percepção de valor do cliente. E para isso tudo você precisa seguir um processo comercial claro, que é um processo desenhado para você vender valor e acompanhar o cliente até o fechamento. Isso vai garantir sim que você consiga melhores negócios. Vamos lá agora então para o nosso conceito número 5, a nossa verdade número 5. Clientes não caem do céu. Se você está começando agora, talvez você não tenha se deparado com isso, mas se você é uma dessas pessoas que já se frustraram, você já percebeu que clientes realmente não caem do céu. E a coisa que mais me pergunto no Instagram é como conseguir clientes. Tá? Clientes não caem do céu, cara. Tá? Se você entrou nesse mercado, você precisa entender que para você começar nesse mercado, não basta você montar um perfil no Instagram e colocar lá um monte de portfólio. Isso
o que muitos gurus vendem aí, que é o que você precisa para começar a entrar nesse mercado, é o que seria o seu posicionamento. Se você quer começar nesse mercado, a primeira coisa que você precisa ter claro é um posicionamento. O posicionamento envolve você entender quem são os clientes-alvos que eu estou mirando, são construtoras, arquitetos, para quem eu estou mirando. Tá? Você entender quais são os diferenciais do teu estúdio, o que você pode oferecer de diferente. Tá? Você entender quais são os serviços que você vai prestar, o que faz sentido para você agora. Tá? Se você vai atender arquitetos, se você vai atender construtoras ou indústria, cada perfil de cliente tem alguns serviços particulares, não são todos iguais, tá? Não são todos iguais, às vezes nem a nomenclatura é igual. Você precisa entender para quem você está trabalhando, para você desenhar o teu pacote de serviços, os serviços que você vai prestar. A sua precificação, a precificação também não é aleatória, cara. Não é baseado apenas no seu preço. Depende de para qual mercado você está trabalhando, depende de quais são os seus diferenciais. O seu preço, ele precisa estar atrelado ao valor que você gera e para o cliente que você atende. Então, isso tudo é algo que precisa ser pensado antes de você sair captando clientes. Próximo ponto, presença digital. Tá? Depois que você tem clareza de quem é o seu cliente, seus diferenciais, seu serviço, sua precificação, você precisa minimamente construir uma presença digital para mostrar que você existe. Nesse mercado você pode hoje atender clientes de qualquer região do Brasil e do mundo, mas existem algumas coisas que você precisa fazer para comprovar que você existe, e a presença digital é o mínimo necessário que você tem que ter. Você tem que ter um site, tem que ter um Instagram, tá? Você tem que ter um endereço no Google Meu Negócio, algo que faz você tangibilizar o teu negócio para um cliente que está em outra cidade e ainda nunca ouviu falar de você. Tá? O que mais? Construção de marca. O nosso objetivo é construir uma marca forte ao longo do tempo. Tá? Então você tem que pensar isso, porque isso aqui é a base do seu posicionamento que vai ajudar clientes chegarem até o seu estúdio. Tá? Os clientes não caem do céu aleatoriamente só porque você fez um Instagram. Tá? O que eles querem chamar de posicionamento é mais profundo do que ter um perfil no Instagram. É mais profundo do que só construir um portfólio. E envolve essa série de outros fatores que eu citei aqui para você. As vendas também no seu estúdio, elas precisam ser ativas, especialmente se você está começando. Se você ficar sentado esperando, vai demorar anos para as coisas acontecerem para você. Então, se você quer crescer com velocidade, você precisa agir ativamente. Agir ativamente na criação da sua demanda. Tá? Você não pode depender de indicação e do que aparece. Como que você cria demanda? Através de ações ativas. Prospecção, relacionamento, networking, marketing, são formas de você gerar demanda para o seu negócio. Então você não pode esperar sentado se você quer que o seu negócio cresça. Tá? Você tem que avançar. A partir do momento que o seu estúdio começa a ganhar corpo, ter uma carteira de clientes, aí você vai começar a ter trabalhos mais recorrentes. Mas até lá, você vai ter que trabalhar na criação de demanda. Tá? Isso é muito importante. Você ter um processo comercial, que eu te expliquei ali na etapa anterior, no conceito anterior, um processo comercial claro, que vende valor, isso também é importante para que você tenha vendas com recorrência, vendas mais previsíveis no teu negócio. Ter um processo comercial também é importante. E o último aqui, mais importante de todos, ter uma rotina diária. Se vendas for uma atividade secundária no seu estúdio, você não vai ter clientes com previsibilidade. Se você espera ficar sem clientes para começar a procurar o próximo cliente, você não vai ter previsibilidade. Para ter previsibilidade, você precisa ter uma rotina diária estruturada. Todos os dias você faz atividades comerciais, prospecção ativa, relacionamento, montar proposta, fazer follow-up. Isso tudo faz parte das atividades comerciais que precisam ser feitas diariamente no estúdio. Seja um estúdio que está começando agora, que só tem uma pessoa, seja num estúdio que tem 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas. Precisa ter uma rotina comercial. É isso que faz os negócios se movimentarem. Tá? E por último aqui, lucratividade. Tá? Para você vender bem, para você ter lucratividade no teu negócio, você precisa de duas coisas: vender bem e entregar bem. Então tudo começa em uma boa venda. Se você vender bem, mas não fizer uma entrega boa e eficiente, pode ser que o trabalho não seja lucrativo. Então, para ser lucrativo, você precisa fazer uma boa entrega. Mas tudo começa com uma boa venda. Se você não fizer uma venda que já na venda é lucrativo, não tem o que fazer na entrega. Tá? Então tudo começa com uma boa venda. Tem que ter um processo comercial que funcione para que você consiga pôr a sua máquina para girar. Os clientes não caem do céu. O teu estúdio não vai ter lucratividade se você depender do que aparece.
Você não vai ter previsibilidade se você depende só de indicação e do que aparece. Você precisa ter ações ativas para trazer os clientes que fazem sentido para o teu estúdio, para fazer vendas boas, para que com entregas boas você traga lucratividade. É isso que vai fazer teu estúdio crescer. E agora nosso sexto conceito, tá? Nosso sexto conceito, nossa sexta verdade extremamente importante é: Cristiano Ronaldo é a exceção. O que você quer dizer com isso, Robson? Cara, você provavelmente ouviu histórias de estúdios bem-sucedidos que chegaram lá, cresceram rápido, tiveram crescimentos meteóricos, mas o que eu quero te dizer é que isso é uma exceção, tá? Cristiano Ronaldo é uma exceção. Não tem Cristiano Ronaldo em todos os times, cara. Por quê? Porque é uma exceção. A grande parte dos estúdios vai depender de construir a sua estrutura com uma rotina. Tá? Vai depender de construir o seu estúdio passo a passo, com um trabalho duro. A realidade do mercado não é a realidade das exceções. Então você precisa se basear no mundo real. Os grandes estúdios também não são referências para você agora, se você está em fases iniciais. Tá? Os grandes estúdios que estão há mais de 15 anos, 20 anos no mercado, esses estúdios já estão com a marca estabelecida. Eles já têm uma carteira de clientes. Eles não precisam ficar saindo, fazendo prospecção, fazendo marketing agressivo. Porque só a carteira de clientes deles, se eles trabalham no relacionamento, já vai gerar demanda para girar toda a máquina. A própria carteira de clientes deles já faz uma movimentação muito grande de trabalhos. Tá? Então o grande estúdio, ele está em outro patamar. Se você for usar como referência o grande estúdio, você não vai fazer ações que fazem sentido para o seu estúdio. O seu estúdio, em outro estágio, no seu contexto, precisa de outro tipo de trabalho. Você ainda não tem uma marca estabelecida, você ainda não tem uma carteira de clientes. Não dá para você achar que você pode ficar sem fazer nada. Tá? Não vai dar para você achar que você vai poder montar um site extremamente conceitual, porque o grande estúdio, ele já tem uma marca estabelecida, ele já chegou nos clientes, ele já tem acesso aos clientes, você ainda está construindo a sua trilha, você está construindo a sua marca, você está construindo a sua carteira de clientes. Até lá, você vai ter muito trabalho duro, não que os grandes estúdios não tenham trabalho duro, eles têm muito trabalho duro, tá? Mas o trabalho que você vai ter para construir o seu estúdio no começo, no meio do seu estúdio, aí que você já tenha um tempo, uma estrada, 5, 10 anos, ainda vai ser diferente. Você vai ter que trabalhar num processo de construção. Então você precisa levar em consideração, quando você ouve a história de um outro estúdio, ou a história de um outro empreendedor, qual é o seu contexto, da onde você está partindo, qual o seu ponto de partida. Você é um arquiteto, você é um estudante de arquitetura? Não, você é um cara que veio de outra área, de medicina, completamente diferente, caiu no arquivis, da onde você está saindo. Isso tudo vai influenciar no seu contexto, para ver o que vai servir para você e o que não. As suas skills. Pode ser que você esteja montando um estúdio de arquivis e o seu histórico é alguém que trabalhou numa área comercial. Veja, você tem um skill diferente, você já sabe vender, você vai conseguir ter uma desenvoltura boa nessa área. Ou pode ser que as tuas skills aqui sejam só relacionadas à criatividade. Entende? Isso aqui faz parte do seu contexto. O seu contexto não é igual a todo mundo. Então não adianta você acreditar num conto de fadas em que todo mundo que fez um treinamento vai aprender a vender renders por R$5.000. Porque não vai, cara. Porque depende do contexto. Para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras vai ser mais difícil. E está tudo certo. É uma questão de contexto. É só uma questão de você entender. Será que o que um grande estúdio está fazendo hoje faz sentido para o meu estúdio? Entende? Faz parte disso você avaliar. O teu networking também vai influenciar. Muitos estúdios, tem alguns estúdios, né, que eu conheço, o estúdio se desenvolveu com velocidade porque o networking dos fundadores era muito bom. A pessoa estudou lá, por exemplo, arquitetura, numa faculdade muito conceituada, e todos os amigos dessas pessoas trabalham dentro de grandes construtoras. Então, o networking abre portas. Isso daqui faz parte do contexto. Então, o seu contexto importa para os resultados que você vai ter. Existem metodologias, existem estratégias? Sim, mas o seu contexto é o seu contexto. E o seu contexto vai criar para você as suas facilidades e as suas dificuldades. Algumas pessoas vão ter mais facilidades com o comercial, com gestão, outras vão ter mais facilidades com outras coisas. E está tudo certo. Não vai ser fácil para ninguém, tá? Não vai ser fácil para ninguém. Todo mundo vai ter desafio em algum ponto. Agora, o importante é você entender que cada um tem o seu contexto. Não é porque uma pessoa fez assim que é assim que vai ter que ser para todas as pessoas.
Tá? Então tome cuidado com as coisas que você olha, sempre adapte o que você está vendo ao seu contexto. A realidade de um estúdio que está há 20 anos no mercado é diferente da realidade de um estúdio que está começando agora, porque os estúdios, eles têm fases. Tá? Eu separei aqui algumas fases principais que o estúdio tem. Tá? A primeira fase aqui que eu chamo de start, ou seja, está começando o estúdio agora, não tem nada. A primeira coisa é que precisa estar estruturado aqui, cara. O estúdio começa, né, definindo quem é o cliente-alvo, construindo uma presença digital, é a estruturação, está saindo do zero. Né? Um estúdio aqui que está na fase inicial, né, ele fatura aí em torno de até 100k por ano. Isso é um estúdio em fase inicial, 100 mil reais por ano. Tá conseguindo aqui os primeiros clientes. Então, essa é a realidade de quem está começando. Agora, a fase 2, né, um estúdio aí que está na fase 2, já é um estúdio que fatura aqui os seus 500 mil por ano, em torno aí de 50 mil reais por mês. Tá? Ele já tem um cliente-alvo definido, ele já está trabalhando aqui agora na geração de demanda, ele já começa a construir a primeira equipe, ele já tem aqui um posicionamento mais estruturado, ele já está aplicando um processo comercial. Então veja, cada nível do estúdio tem os seus desafios e as suas necessidades. Se você está nesse nível aqui dos 500k por ano, você já tem que estar com o teu cliente-alvo já muito definido, você está trabalhando muito forte aqui na geração de demanda, tá? Você está construindo a sua primeira equipe, contratando as primeiras pessoas. Esse aqui é o desafio do estúdio que está em fase de validação. Validação é justamente você validar se você está no nicho certo, se você já encontrou canais aqui que funcionam de captação de demanda, você está validando aqui o teu posicionamento, seus diferenciais, e você já está aplicando um processo comercial. Agora começa a passar aqui para a próxima fase, que é a fase de escala, aí o estúdio já começa a ganhar um corpo muito maior. Já é um estúdio aí que fatura pelo menos 1 milhão de reais por ano, ou seja, é 100 mil reais aí por mês pelo menos. Tá, o que tem aqui? Já estamos trabalhando aqui na construção da marca, né? Já estamos ficando mais forte aqui, já estamos ficando conhecidos no mercado. Tá? Já tem que ter um processo de produção, já tem que estar trabalhando para ter um processo de produção mais afiado, porque aqui você já começa a entrar na fase de contratar as primeiras lideranças. Ou seja, você não está só você gerenciando o teu time todo, já existem outros líderes aqui, é um gerente de projetos, é um diretor de arte, já tem outras pessoas com cargos de liderança. Isso daqui dá um salto gigantesco na complexidade do estúdio. Tá? Parece simples, mas é um salto gigantesco na complexidade do estúdio, que envolve aqui os processos de produção. Então tem que ter processos muito bem desenvolvidos para poder começar a entrar nesse nível aqui. Um comercial validado, né? Então, se você está na fase de escala, você já tem que ter muito mais previsibilidade comercial, porque o teu custo fixo aqui já está alto, né? Então você já tem uma equipe, você já precisa garantir que tem demanda recorrente acontecendo. Então você já tem que ter aqui um controle, uma gestão financeira, de fluxo de caixa, de controle de pagamentos de clientes, porque aqui já vai começar a aumentar a complexidade da tua operação, né? Já é um volume muito maior. E aqui, a última fase que eu separei, a fase de consolidação. Então aqui já é um estúdio que fatura aí mais de 2 milhões de reais, já é um estúdio bem estruturado, ele já tem que começar a ter uma marca aí forte, ele já tem que estar trabalhando na base da gestão. Tá? Então os processos do estúdio vão estar constantemente sendo lapidados. Tá? Uma empresa é um organismo de melhoria contínua, ou seja, nunca está pronto, você está sempre melhorando. Só que em cada nível da empresa você vai ter um foco maior, você vai ter uma necessidade maior, você vai ter um desafio maior. Então aqui na fase 4 você já está gerindo os processos, o processo já existe, ele já funciona. Agora você está trabalhando aqui para como deixar isso aqui mais eficiente, como que eu passo o bastão aqui do briefing para a equipe criativa. Entende? Aqui são detalhes de gestão de processos, gestão financeira, fluxo, investimentos, gestão de equipe, tá? Aqui a tua equipe já está mais estruturada ainda. Então você vai ter aqui que cuidar mais da equipe, como que você vai organizar, se vão ser em times, tá? No começo ali você tinha um único time, agora talvez você tenha que ter 3 módulos, 3 times diferentes, a tua equipe já está muito maior. Então aqui é gestão de equipes, gestão de clientes, tá? Carteira de clientes, o teu comercial começa a trabalhar muito mais com carteira de clientes, relacionamento com o cliente, pós-venda, acompanhamento para ver se o cliente está tendo satisfação, sucesso do cliente. Isso tudo já envolve aqui na etapa de consolidação. A equipe está completa, né? Então você já tem pelo menos aqui um módulo de uma equipe do estúdio 100% completa. Você já tem alguém que cuida do administrativo, já tem gente que cuida do comercial, já existe direção de arte, ou seja, pode ser que você seja algumas dessas funções aqui, mas dentro dessa equipe já existem todas as funções supridas, né? As funções básicas de gestão do negócio
de organização do negócio já estão posicionadas aqui na fase de consolidação. Para você poder escalar da consolidação aqui, subir mais esse faturamento, isso tudo aqui já tem que estar bem organizado e estruturado. Então, o estúdio ele vai ter várias fases, tá? Cada fase vai ter um desafio diferente, cada fase vai ter uma prioridade diferente, uma coisa que precisa ser feita diferente, um foco diferente. Tá? Por isso que você simplesmente olhar o que um grande estúdio está fazendo, não vai funcionar, porque o grande estúdio ele já passou aqui já da fase de consolidação, tá? Ele já está tendo um faturamento estruturado aqui, ele já está fazendo ações que você talvez não consiga nem entender, porque você não está nessa fase ainda. Tá? Então, é importante você entender em que momento você está para você seguir para onde você está indo, envolve o teu contexto. Tá? Então, cuidado quando você ouve histórias de outros empreendedores, porque nem tudo serve para você, nem tudo serve para você no momento que você está agora. Algumas coisas precisam ser adaptadas. Tá? Então, você precisa entender essas diferenças. Isso tudo faz diferença para que você consiga ter uma visão diferente do mercado. E é essas coisas que ninguém te fala. Ninguém te fala a real sobre o mercado. Ninguém te fala que existem muitos outros detalhes além do que simplesmente fazer um bom render. Um bom render é importante sim, tá? Mas ele não é a única coisa que você precisa se você quer ter um negócio nesse mercado. E se você realmente quer viver de render, quer montar um estúdio nesse mercado, você precisa entender esses 6 conceitos que eu mostrei aqui para você hoje. Tá? Parar de acreditar em conto de fadas e entender que não existe atalho para o trabalho duro. Se você quer crescer nesse mercado, você vai ter que ter trabalho duro, vai ter que aplicar energia. E se você não tem medo de trabalho duro e quer uma estratégia para crescer o seu negócio de verdade, eu posso te ajudar dentro dos programas do Business do Render. Eu vou deixar aqui embaixo o link do BDR Group, meu programa de aceleração específico para donos de estúdios de arquivistas que querem construir um negócio lucrativo e mais previsível nesse mercado, sem fórmulas mágicas, aplicando estratégias validadas por mim e que realmente funcionam se você aplicar o seu trabalho duro, tá bom? E para continuar aprendendo comigo, vou deixar aqui para você o vídeo onde eu explico como eu faço para captar clientes e vender jobs de 100k todos os meses dentro do meu estúdio de arquivista. Clica aqui e assiste a próxima aula, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Falou, é nóis!